Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional. Salmos 64, uma oração de Davi com uma resposta profética de Deus. E olha, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, tá bom? Dá um joinha aí no vídeo, compartilhe o vídeo com quem precisa ouvir a palavra de Deus, tá? Salmo 64 diz assim: Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Olha, Davi está fazendo uma oração, dizendo: ouve-me, Senhor, e me preserva do terror do inimigo. Significa que tem inimigo nosso que causa terror na nossa vida, né? Que vem na nossa vida, que aparece no nosso caminho só para aterrorizar. É o que Davi está dizendo aqui. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Davi está dizendo que os malfeitores conspiravam contra ele, tá? E aí ele diz assim: os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas. Ele está dizendo aqui que essas pessoas têm a língua afiada, foram apontadas com um apontador. As suas palavras amargas são como flechas, flechas afiadas. Não tem gente assim que ao invés de falar coisa boa, só fica falando da vida dos outros, com língua afiada, com palavras que são amargas, que parecem flechas afiadas, e de fato são flechas, porque elas são lançadas contra você. Quando alguém conversa com você e fala mal da vida do outro, ela está te ferindo como uma espada afiada. Exatamente. Ela está te envenenando, te deixando ferido, te deixando machucado com as palavras malignas que está dentro do coração dela, já que a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. E olha só, ele diz assim: nas ocultas eles falam, atingem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. Davi está dizendo que essas pessoas, elas são tão covardes que elas falam na oculta. Estavam falando contra Davi na oculta, não era na frente de Davi. Estava falando pelas costas de Davi. Estava falando palavras maldosas contra uma pessoa íntegra. Por quê? Porque a pessoa má, ela não tem integridade. E ela acha que ela vai conseguir integridade ferindo a outra pessoa, machucando a outra pessoa, derrubando a outra pessoa. Então isso é muita maldade no coração. A pessoa, para se sentir grande, ela precisa rebaixar alguém. E Davi, ele está dizendo, olha só, as ocultas, é na oculta que elas falam. Versículo 5. Teimam no mau propósito. Elas insistem no mau propósito. Falam em secretamente armar ciladas, ou seja, em secreto elas fazem planos contra aquela pessoa, contra o íntegro. Então, uma pessoa má faz planos em secreto contra o íntegro. A pessoa é tão covarde que ela não tem coragem de chegar para a pessoa íntegra e falar, olha, é isso, isso, isso. Não, ela faz secretamente planos. E essas pessoas estavam fazendo planos contra Davi. Eles queriam destruir Davi. E contra Davi, em secreto, estavam fazendo planos.
E eles ainda dizem: quem nos verá? Eles estavam fazendo planos contra um homem de Deus. E Deus estava vendo o que eles estavam fazendo contra Davi. Né? Quem faz as coisas em oculto acha que nada será revelado. Lucas capítulo 12 diz que não há nada em oculto que não seja revelado. Né? E aí, o versículo 6 diz assim: projetam iniquidade. Aqui já está resolvido quem são essas pessoas. O iníquo. Só comete iniquidade quem é iníquo. O iníquo é diferente do pecador. Iniquidade é diferente de pecado. Iniquidade é o pecado cometido por quem conhece a verdade. Então, Davi estava falando de pessoas que estavam no seu povo, que faziam parte do seu projeto, tá? Iniquidade, só para você entender na linguagem de hoje, iniquidade é o crente que peca, porque ele conhece, mas ele erra. É diferente do ímpio que está lá fora, no mundão. Então, ele está dizendo aqui que essas pessoas estavam projetando iniquidade. Inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento. Olha o que ele está dizendo. É um abismo o pensamento. E o coração de cada um deles é um abismo. Versículo 7. Como Davi também era profeta, Deus falava com ele. Mas Deus, pronto. Aqui Deus já falando através da boca de Davi, dando a resposta para a sua oração. Mas Deus desfere contra eles uma flecha, de súbito, e se acharão feridos. Essas pessoas que estavam se levantando contra Davi iriam ser feridos por Deus. Como que Deus fere uma pessoa? Como que Deus feriu essas pessoas? Aqui não é um ferimento humano, é um ferimento que vem de Deus. Essas pessoas ficavam doentes, elas ficavam enfermas, exatamente, ficavam enfermas, passavam dificuldades financeiras, enfim, as portas se fechavam para elas. Pois bem, é assim que acontece com aquele que em secreto faz planos contra uma pessoa íntegra. É assim que acontece contra aquele que afia a sua língua e apontam as suas palavras amargas como flecha contra uma pessoa íntegra. Ele passa a ser ferido por Deus através de enfermidades, através de crises financeiras. Enfim, acontece um monte de coisa na vida da pessoa. Acaba acontecendo um monte de coisa na vida da pessoa. E aí ele está dizendo assim, versículo 8: dessarte serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles, e todos os que vêm meneiam a cabeça. Olha só, ele está dizendo que essas pessoas seriam atropeladas pela sua própria língua, ou seja, os seus próprios planos, tudo que eles falaram contra uma pessoa íntegra, se voltarão contra eles. Eu vou ler aqui esse texto, porque nós temos aqui palavras bem arcaicas, e eu vou ler aqui, olha, na versão NVT, o versículo 7. Olha só o que diz o versículo 7 aqui na NTLH, perdão. Porém, Deus atirará suas flechas contra eles, e de repente ficarão feridos. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Aqueles que o virem balançarão a cabeça, caçoando deles. Ou seja, lá, tá vendo? Eles vão ser caçoados pelas pessoas que eles falaram mal do outro. Então, Davi está dizendo aqui, Deus está dizendo através da boca de Davi: olha, Davi, falaram mal de você para fulano, ciclano e beltrano. Beltrano, cicrano e fulano
vão rir deles através do que eu vou fazer com eles. Eu vou fazer com eles. Eu vou lançar uma flecha contra eles. No versículo 9, então todas as pessoas ficarão com medo, pensarão no que Deus fez e falarão sobre os seus atos poderosos. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor Deus vem dele. É no Senhor que eles encontram segurança. Todos eles lhe darão glória. Então, veja que Deus usa as pessoas para falarem mal de você, para honrar o nome dele, para as pessoas falarem assim, realmente Deus é grande, Deus é na vida. Não é que Deus usa, Deus permite. Deus permite que as pessoas falem de você, se levantem contra você, para que as pessoas vejam que Deus é na sua vida. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Vou falar aqui de novo uma frase que eu tenho falado muito, que é muito importante. Tenha inteligência emocional, ou seja, uma qualidade do fruto do Espírito que é domínio próprio. Foque em ser uma pessoa melhor. Foque. De repente é você quem fica afiando a sua língua, as suas palavras. Então foque em ser uma pessoa melhor. Tá? E se você é uma pessoa que ri dos outros, que zomba, que fala mal, eu quero dizer uma coisa para você muito importante. Eu tenho uma frase que eu carrego assim comigo. Não ria de mim, ria comigo. Não ria de mim, ria comigo. É melhor, é saudável e tem a permissão de Deus. Só que se você está sendo perseguido, estão falando de você, criticando as ocultas, fazendo plano, talvez você é o Davi aqui nessa história. Trate com maturidade quem te trata mal. Trate com maturidade quem te trata mal. E nunca seja arrogante. Nunca. A arrogância, ela vai levar você à ruína. Nunca seja. O seu sucesso depende do seu controle emocional. Quando você tiver controle emocional, você alcança o seu sucesso. Fraco é quem deixa ser dominado, tanto pelas suas emoções, quanto por palavras dos outros. Já tentaram me influenciar falando mal de outras pessoas, mas eu não me deixei ser fraco. Eu pensei, puxa, eu nunca vi essa pessoa fazendo isso, eu nunca ouvi essa pessoa falando isso, pelo contrário, essa pessoa é uma bênção. Então, eu não vou ser fraco a ponto de deixar esta pessoa dominar a minha mente com o pensamento que ela tem a respeito dessa pessoa. Então não seja fraco emocionalmente. Outro dia vieram falar para mim o pastor Marcos Feliciano. O pastor Marcos Feliciano é isso, é aquilo e tal. E cara, depois que virou deputado e não sei o que e tal. Tentaram me influenciar a respeito do pastor Marcos Feliciano. Bom, eu não me deixei levar. Falei, eu não vou ser fraco, eu não vou deixar essa conversa me dominar. Poxa, eu sempre gostei do pastor Marcos Feliciano. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo, tá? Ele é muito amigo do deputado Paulo Mansur, a qual eu trabalho para o deputado Paulo Mansur. E eu tive a oportunidade de conhecer de perto o pastor Marcos Feliciano. De extrema humildade. Um mestre na comunicação. Como ele tem facilidade em falar, em se comunicar. E eu percebi que ele não era nada daquilo que aquela outra pessoa, um pastor influente, que tinha me falado. E eu percebi que o pastor Marcos Feliciano era uma pessoa muito humilde. Ainda bem que eu não fui fraco, deixando a palavra daquela pessoa me dominar. Então deixa eu te dizer uma coisa, não seja fraco. Não deixe a palavra das outras pessoas te dominar. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pelo seu devocional de hoje, pela tua palavra que me ajuda, que me ensina a ser forte, que me ensina a não fazer julgamentos precipitados. Obrigado, Senhor, porque através dela eu deixo de errar. E quando eu deixo de errar, significa que eu acerto mais. E quem acerta mais está progredindo.
obrigado. Que o teu Espírito Santo não se aparte de nós. Que a tua bondade, a tua misericórdia esteja sempre conosco. E ajuda-nos a ser pessoas boas. Ajude a ser pessoas que amam, que respeitam o próximo. Por isso eu oro a Ti nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus Rei e fiel. Amém. Deus te abençoe. Shalom.